Senhores ministros do Tribunal Superior do Trabalho, que me honram com suas presenças, senhores desembargadores, juízes, meus colegas juízes do trabalho, servidores, servidoras, senhoras e senhores. Eu gostaria de, inicialmente, transmitir uma calorosa e efusiva saudação a todos. É com imenso prazer que participo deste curso, em tão boa hora, promovido pelo Cefast e pela ENAMAT. Como se recorda, coube-me, nesta aula inaugural, tratar dos aspectos introdutórios referentes à criação da Instrução Normativa número 39, tratar também da aplicação subsidiária e supletiva, do critério de aplicação subsidiária e supletiva do novo Código de Processo Civil ao processo de trabalho e tratar, sobretudo nesta ocasião, da nova dimensão do princípio do contraditório no processo do trabalho. Pretendo ressaltar, em primeiro lugar, o fato objetivo de que, juízo crítico à parte, desde o dia 18 de março de 2016, vige um novo Código de Processo Civil que promove uma exuberante e profunda reformulação no processo civil brasileiro, no afã, óbvio, de incorporar avanços doutrinários relevantes e também no afã de incorporar experiências muito bem-sucedidas no campo do processo civil, sobretudo no direito europeu. Como é de intuitiva percepção, num país como o nosso, que conta com uma justiça do trabalho, mas, desafortunadamente, não conta como seria desejável, com um código de processo do trabalho, tal como sucede em outros países, a exemplo de Portugal, é colossal e óbvia a repercussão, queiramos ou não, do processo, do Código de Processo Civil no âmbito do processo do trabalho. Mormente se, não obstante as propaladas e inquestionáveis virtudes do processo trabalhista, contemos, é forçoso não ignorar isto, contemos com um número diminuto de normas processuais tipicamente trabalhistas, quer no âmbito da CLT, quer no âmbito de leis esparsas. Precisamente por isto, e para avaliar esse impacto e precisar a dimensão desse impacto e propor uma instrução normativa, é que o Tribunal Superior do Trabalho criou uma comissão com esta finalidade. Já se ressaltou aqui que a comissão desenvolveu os seus trabalhos ao longo de alguns poucos meses e o fruto desse ingente trabalho, resultado de candentes e acalorados e densos debates entre os 9 ministros que a compuseram, é exatamente a Instrução Normativa 39, recém-aprovada. Quais foram os objetivos da Instrução 39? A Instrução 39, obviamente, objetivou, em primeiro lugar, alcançar a desejável segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, tendo em vista os jurisdicionados e tendo em vista os órgãos da Justiça do Trabalho. Em segundo lugar, e por óbvio, a Instrução Normativa objetivou prevenir nulidades processuais em detrimento da
almejada celeridade processual. Na verdade, essa instrução normativa, como, de certo modo, frisou o nosso presidente, ela constituiu, na linguagem kantiana, um verdadeiro imperativo categórico. Ela se impunha de qualquer modo. E se impunha por quê? Porque é manifesto que, num universo de múltiplas, inúmeras, centenas de normas processuais, de inovações técnico-processuais de grande monta, introduzidas pelo novo Código de Processo Civil, algumas questões tormentosas e atormentadoras vieram à tona e exigiam do tribunal um posicionamento pronto sobre a aplicabilidade ou não das normas respectivas no âmbito do processo do trabalho. Seria, por exemplo, absolutamente desarrazoado que nós aguardássemos anos a fio até a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho firmar-se sobre a incidência ou não do parágrafo 1º do artigo 489 do novo Código de Processo Civil, no que se culmina de nulidade a sentença ou o acordo, enfim, a decisão judicial, que não observar determinada forma prescrita pelo próprio Código. Seria, obviamente, desarrazoado que isso acontecesse a nosso juízo. Evidentemente, que fique bem claro aqui, nesta manifestação introdutória, que esta instrução normativa não é uma obra definitiva, pronta, acabada e, enfim, a obra final. Como toda obra humana, é certamente uma obra imperfeita e incompleta em particular. Incompleta. Nós sabemos, por exemplo, que ela se ressente de algumas omissões importantes. Temos plena consciência disso. Mas essas omissões apenas comprovam o acerto do que afirmou o grande escritor portenho Jorge Luis Borges. Disse Borges que, nas enumerações, o que mais sobressaem são as omissões. Então, efetivamente, resultaram omissões, nós temos plena consciência disso. Omissões, por exemplo, quanto à questão de direito intertemporal na aplicação das novas normas processuais, omissão, por exemplo, no tocante à coisa julgada de sentença terminativa e inúmeras outras. Em outros casos, a omissão foi porque não se chegou a um consenso sobre questões extremamente relevantes suscitadas pelo novo Código. É necessário ressalvar, porém, que, ao elaborarmos a Instrução Normativa 39, não nos animou o propósito, por óbvio, de exaurir a abordagem das normas aplicáveis e não aplicáveis do novo Código de Processo Civil. Nem seria praticável esse intento, esse propósito. Absolutamente uma missão impossível, não é? Agora, posso dizer com segurança, parafraseando o famoso soneto de Camões, que, de certo, mais a comissão fizera, não fosse tão longa a empreitada para tão curto lapso temporal, para tão curto prazo com que dispôs a comissão. De todo modo, como obra humana ainda incompleta, os senhores não tenham dúvida de que ela certamente merecerá no futuro o aperfeiçoamento nos pontos em que ela o reclamar. Aperfeiçoamento seja para suprir omissões, seja para enfrentar questões sobre as quais, por exemplo, não se chegou a um consenso. A validade da negociação processual permitida pelo novo Código
para ser aplicada também no âmbito do processo de trabalho, foi um tema sobre o qual quase chegamos a um consenso, mas não chegamos. Havia, como há colegas que refutam com muita convicção a transposição dessa norma, e outros, como eu, que se situavam num campo de aplicação em termos. Só para lhes dar um exemplo. Mas o que interessa é que, de momento, foi o que se quis e o que se pôde fazer em termos de normatização acerca da aplicação do novo Código. Nós quisemos identificar algumas das questões polêmicas e quisemos identificar algumas das questões inovatórias mais relevantes para efeito de aplicação ou não ao processo do trabalho. Por isso que a instrução normativa agrupou essas normas em 3 categorias: normas aplicáveis, normas inaplicáveis e normas de aplicação em termos. Agora, indagarão os senhores, por que critério louvou-se a comissão para identificar essas normas, para criar esses 3 grupos de normas? A resposta a essa questão é muito importante por 2 razões, em meu entender. Em primeiro lugar, para justificar a metodologia da Instrução Normativa 39. E, em segundo lugar, porque se faz necessário esse esclarecimento para orientar o intérprete na aplicação do novo Código relativamente aos temas, ao elenco imenso de temas e de normas em relação aos quais a instrução normativa é silente e, portanto, temas em que a sua aplicação ao processo do trabalho permanece em aberto. A pergunta central e preliminar e fundamental que se impôs à comissão foi exatamente esta: qual o critério para a transposição de normas do processo civil para o processo do trabalho? Por que critério deveríamos nos nortear para tanto e sinalizar aos intérpretes futuros, para efeito de adoção da mesma modalidade de integração de normas? Para isso se fez necessário, isso nos remete necessariamente à aplicação do artigo 15 do novo Código de Processo Civil e nos remete ao confronto do artigo 15 com o famoso artigo 769 da Consolidação das Leis do Trabalho. Como se recorda, nós vivíamos felizes e não sabíamos, para lançar mão da famosa canção de Ataúfo Alves, com o critério simples, sábio e preciso do artigo 769 da CLT, no que dispõe que a transposição de normas do direito processual comum para o processo de trabalho supõe a omissão da legislação processual trabalhista e a compatibilidade com o sistema de normas do processo do trabalho. Mas eis que sobrevém o artigo 15 do novo Código de Processo Civil e dispõe, na ausência de normas, vejam bem, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Vejam bem, na ausência de normas. Esta norma do novo Código, reafirmada na última votação em plenário, no Senado Federal, ela constituiu para nós um grande dilema, porque ela realmente era e é muito intrigante e inquietante. Suscita, sem sombra de dúvidas, perplexidades e interrogações. Está claro que, se nós fôssemos aplicar à risca a nova norma do artigo 15 de que lhes falo, se fôssemos aplicar à risca, claro que mudaria o perfil do processo do trabalho, em geral, de forma muito drástica e para pior. Por quê?
Porque, diferentemente do artigo 769 da CLT, o artigo 15, como se percebe, primeiro, não cogita de compatibilidade para efeito de transposição de normas do processo civil para o processo de trabalho. Não cogita de compatibilidade. Assim, diante da mera omissão, seria possível aplicar um instituto do processo civil para o processo de trabalho. Segundo lugar, manda aplicar direta e unicamente o Código de Processo Civil, enquanto a velha e boa e sábia norma do artigo 769 da CLT, como sabemos, cogita da aplicação do direito processual comum, que, evidentemente, não é só o direito processual civil. Todos recordam, por exemplo, que nós, às vezes, aplicamos o Código de Processo Penal no processo de trabalho. E poderemos e deveremos prosseguir aplicando, em certos casos, o Código de Processo Penal, a meu sentido. Por exemplo, em matéria de fungibilidade recursal, o princípio da fungibilidade recursal, expressamente, não estava previsto no Código de 73 e nem está no novo Código. Mas no artigo 579 do Código de Processo Penal, há uma norma expressa a esse respeito. Salvo uma fé, diz o Código de Processo Penal, a interposição de um recurso por outro não prejudica a parte. Então, vejam como era diferente, diferente o enfoque sobre esse prisma. Em terceiro lugar, a aplicação direta do artigo 15 implica oficializar a aplicação também supletiva do Código de Processo Civil. O artigo 15, como se percebe, o artigo 15 do novo Código de Processo Civil, cogita da aplicação subsidiária e supletiva. Subsidiária e supletiva. A aplicação subsidiária não é o mesmo que a aplicação supletiva. Subsidiária se dá na ausência de normas integralmente, na lacuna total de normas. A aplicação supletiva se dá em caráter de complementariedade, para suplementar normas que já existem e que são precárias ou que são insuficientes. Pois bem, mas essa aplicação do novo Código, do artigo 15 do novo Código, somente poderia se dar nesses termos a que faço referência, ou seja, aplicação à risca, se nós pudéssemos fazer tábula rasa do artigo 769 da CLT. E o artigo 769 da CLT foi revogado pelo artigo 15 do novo Código de Processo Civil, foi revogado tacitamente, já que se trata, o artigo 15, evidentemente, é uma lei posterior ao artigo 769 da CLT, entendemos que não foi revogado por dois motivos principais. A aplicação, em primeiro lugar, do artigo 1046, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, segundo dispositivo em que o novo Código preserva, aspas, as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis. Ora, dentre os procedimentos especiais regulados em outras leis, está, evidentemente, a consolidação das leis do trabalho. Em segundo lugar, não foi revogado esse artigo 769, e, sobretudo, em face do que dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 2º, parágrafo 2º. É a norma segundo a qual a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Ora, não se pode negar que o direito processual do trabalho, a exemplo do direito do trabalho, integram, as normas do direito processual do trabalho, integram também um direito especial. E por que o direito processual do trabalho é um direito especial? É um direito especial porque se dispõe, como todos sabemos, a regular uma especial lide, a solução de uma especial lide, mais precisamente, que é o conflito trabalhista. Já na década de 40 do século passado, Eduardo Couturi, que foi um grande processualista uruguaio, como todos sabem, que transitava com o mesmo garbo e sabedoria pelo processo civil e pelo processo de trabalho, numa obra fundamental chamada Tribunales del Trabajo, 1941, escrevendo um artigo sobre algumas noções de direito processal del trabalho, ele dizia que esse conflito trabalhista, por sua complexidade, por sua especificidade, por suas próprias necessidades, deveria mesmo escapar da justiça comum. Deveria escapar.
Porque é óbvia a inadequação, em muitos casos, das normas do processo civil para a aplicação no processo do trabalho. Aliás, não só para aplicação no processo de trabalho. Veja que o processo civil constrói normas especiais para regular processos civis especiais também, processo do Código de Defesa do Consumidor, processo dos juizados especiais, etc. E por que as normas do processo civil são inadequadas ao processo de trabalho? Obviamente, em razão, a explicação para isso, o fundamento para isso, está na desigualdade sociológica e econômica do empregado, demandante ou demandado que subsiste no processo de trabalho. Não desaparece. Não desaparece. Ela se projeta também no processo do trabalho, essa desigualdade. A inferioridade do empregado, em geral, no processo trabalhista, é manifesta. Eu digo em geral. Ou, em outras palavras, a superioridade patronal frequentemente se denota de vários aspectos, seja na possibilidade de uma assessoria jurídica melhor, seja na possibilidade de o empregador obter mais facilmente as provas de que necessita, muitas vezes, prova testemunhal recrutada entre seus próprios subordinados e assim por diante. Não surpreende, assim, que o processo do trabalho, em geral, o processo do trabalho é regido por normas legais ou por soluções jurisprudenciais diferenciadas do processo civil e clara e nitidamente protecionistas do empregado demandante ou demandado. Para ilustrar, normas sobre competência territorial para o dissídio individual, artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho. É uma norma tipicamente protecionista. Como se recorda, a CLT fixa a competência territorial para o dissídio individual, levando em conta a localidade em que o empregado, na condição de demandante ou demandado, prestou serviço, na localidade em que ele prestou serviço, como regra geral. Norma tipicamente protecionista. E a jurisprudência, os senhores não ignoram inúmeros casos em que a jurisprudência também construiu soluções, tipicamente levando em conta essa desigualdade de tratamento que se impõe, em muitos casos, no âmbito do processo de trabalho. Por exemplo, a orientação jurisprudencial 98 da SDI 2, ao tratar da antecipação dos honorários periciais, quando a perícia for determinada pelo juiz, diz claramente, não se aplica a exigência de antecipação de honorários periciais ao empregado reclamante quando a perícia for determinada pelo juiz. Por quê? Porque é absolutamente incompatível, dada a natureza do empregado demandante, em geral, hipossuficiente do ponto de vista econômico. A unilateralidade do depósito recursal é outro exemplo, só se exige, todos sabemos, depósito recursal em caso de condenação em pecúnia, do empregador demandado, não do empregado. A jurisprudência em matéria probatória, por exemplo, a súmula 338, acerca da inversão do ônus da prova da jornada de trabalho, é outro exemplo de presunção relativa, de maneira a inverter o ônus da prova, em favor de quem? Em favor do empregado. Pois bem, nesse contexto, só para ilustrar, nesse contexto é que se situa, a meu sentir, o artigo 769 da CLT. O artigo 769 da CLT é uma norma de proteção, uma verdadeira salvaguarda, um anteparo para evitar a aplicação imprópria e inadequada de normas do processo civil para o processo do trabalho. Continua pressupondo a compatibilidade, não basta que haja omissão para esse fim. É evidente que se nós não interpretássemos assim, se nós aplicássemos, como eu disse, a ferro e fogo, à risca, a norma do artigo 15 do novo Código de Processo Civil, segundo a qual basta a omissão para que a norma do processo civil passe a regular o processo de trabalho, nós simplesmente desfiguraríamos o especial arcabouço axiológico
e principiológico que norteia e fundamenta o direito processual ao trabalho. Em outras palavras, nós construiríamos um verdadeiro Frankenstein processual na esfera do processo de trabalho, mediante a mescla de normas do processo civil, concebidas tendo em vista a tutela de uma realidade, para regular normas do processo de trabalho em que a realidade dos litigantes ou de um dos litigantes é notoriamente diferente. Notoriamente diferente. Imagine os senhores, só para ilustrar, que nós, nesta linha, pudéssemos transpor para o processo de trabalho, dada a omissão, a norma do processo civil que permite a eleição de foro. Há uma norma expressa, ao silêncio da legislação processual trabalhista, e uma norma expressa no artigo 63 do novo Código, permitindo a eleição de foro e, assim, a possibilidade de as partes avançarem a eleição de foro de modo a alterar a norma que disciplina a competência territorial para o dissídio individual. Claro que, se nós fôssemos permitir isto, nós teríamos muitos, eu diria, numerosos casos de verdadeira denegação de justiça, em que o empregado certamente avançaria com o empregador, que, em caso de controvérsia entre as partes, o reclamante que prestou serviços em Curitiba vai demandar em Arapiraca, em Alagoas.